Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje de memória cache. O que é a memória cache? Você tem ideia do que é a memória cache? Onde estão a memória cache? Bom, você utiliza dispositivos celulares, computadores e todos esses dispositivos dispõem-se de uma memória cache. Memória que está no processador, faz parte, né? Ela está ali, compõe o processador, é responsável por manter, né, a velocidade e também a inicialização mais rápida a um determinado aplicativo. Portanto, a memória cache ela tem a função de, portanto, deixar ali um início, né, da aplicação já guardada para a inicialização mais rápida e também para fazer a ponte, né, entre o processo que está na memória RAM com o processador, considerando que há uma disparidade entre as velocidades que ocorre no processador e na memória. Vamos imaginar que você está uma seguinte situação. Vamos fazer uma comparação aqui hipotética. Imagine que o processador é um carro a 80 quilômetros por hora e a velocidade da memória RAM é de 20 quilômetros por hora. Então imagina como que seria você entrar em um carro, você a 20 e entrar em um carro a 80 quilômetros por hora. A memória cache serve para isso, para fazer essa ponte, né? Essa ponte de conexão para que não haja esse choque na informação quando ela entra no processamento, que trabalha em alta velocidade, e a memória RAM que tem uma velocidade inferior. Vamos falar sobre isso? Então vamos entender mais como funciona a memória cache. Vamos entender? Bom, a memória cache possui alta velocidade e tem por função armazenar dados e instruções que o CPU, que a CPU, no caso, a central de processamento, pode precisar em breve. Ela possibilita que o processador trabalhe com toda a capacidade e tenha o mínimo de tempo ocioso possível. Cada fabricante utiliza a memória cache de uma forma diferente. Isso também pode variar de acordo com a microarquitetura usada no chip. No entanto, o padrão é que quando a CPU precisa buscar a sua primeira instrução, ela terá de ir até a memória RAM, visto que a memória cache está vazia. Então, a importância da memória cache aí, porque ela guarda um pouquinho o início da instrução, né? Ela serve como uma ponte entre, igual aquela explicação, aquela analogia que eu acabei de fazer, a velocidade do carro e a velocidade da memória RAM. Para não haver esse choque, a memória cache, ela é esse meio campo, ela trabalha numa velocidade similar ao do processador, fazendo essa ponte e não tendo um atrito, né, na comunicação entre o processo que é encarregado do processador até a memória RAM. Aqui nós temos uma imagem representando mais ou menos isso, né? Observe que no imã aqui nós temos um processador, que é a CPU, e aqui dentro do CPU nós temos a memória cache. A área da memória cache, ela trabalha aqui dentro utilizando o mesmo ciclo de velocidade de instrução aqui no processamento do processador. E aqui estão a memória RAM. A memória RAM é uma memória que ela serve com a sua principal função é carregar os arquivos que é chamado para ser executado lá no HD, né, que é uma unidade mais, vamos imaginar assim, mais lenta do que a memória RAM, né? Ela busca o processo, o aplicativo, por exemplo, eu quero abrir o Word, ele é carregado lá para aqui, né? Para a memória RAM, para que ele possa ser executado pelo processador. Aí o que acontece? Ele é chamado para cá, o Microsoft Word, ele vai ocupar um espaço aqui, mas aqui na memória RAM, na memória cache, já tem um leve início de instrução daquele processamento do Microsoft Word, por exemplo. Tá? Que aí quando eu iniciar o Word, ele não, em vez de vir buscar direto aqui, ele inicia a instrução aqui carregando as informações da memória RAM, para que ele possa ser executado dentro do processador, de modo que não há atrito entre as velocidades da memória RAM, que é uma memória mais lenta, com a memória do processador, a velocidade do processador, que é uma memória rápida. Então, faz esse meio de campo através da memória cache, guarda um pouquinho, né, algumas instruções do processo que será executado e carregado da memória RAM, para que possa ser executado em velocidade e desempenho máximo pela CPU, tá bom? Espero que você tenha entendido mais ou menos esse conceito aí, tá bom? Vamos falar mais a respeito da questão dos níveis, né? Níveis que tem, portanto, a memória cache. Vamos entender. Bom, a memória cache ela é dividida em alguns níveis, conhecido como L1, 2 e 3.
Os L significa o level, né, do inglês. Eles dizem respeito à aproximação na memória cache uma unidade central de processamento, ou seja, quanto mais próximo ela estiver do processador, menor será o número. Por exemplo, o L1 ele está mais próximo da execução do que o L2 e o L3 sucessivamente, tá bom? Assim, como estamos falando aqui, a L1 é mais próximo, 2, tá, enfim. Sempre que a unidade de busca do processador precisa de um novo dado ou instrução, ela procura-se inicialmente na L1, não encontrando ele vai até L2, não encontrando vai para L3, e se não estiver aqui, aí efetivamente eles vão lá para a memória RAM. Vai demorar um pouquinho mais para carregar o seu processo, o seu aplicativo abrir, porque não consta nada de instrução aqui na memória cache, tá bom? Então, quando de repente você vai abrir um programa novo e ele demora um pouquinho mais, é porque ele está buscando lá na memória RAM, em detrimento porque não foi encontrada aqui nas memórias cache, tá bom? Se a informação estiver, portanto, em um dos níveis, então ele terá que ir até a memória RAM para conseguir fazer, então, o início do processo da aplicação para que ela possa ser executada e carregada. E aí vai demorar um pouquinho mais o processamento. Portanto, a memória cache ela serve para melhor desempenho e inicialização e carregamento da aplicação. Melhor desempenho da aplicação, das execuções, da instrução do processador, quando ele tem um pouco de memória de instruções lá na memória cache, inicializa-se mais rápido as aplicações, né? Isso funciona para celular, para o computador, tudo que exige um processamento e que dispõe de uma memória cache, tendo essas instruções lá, faz com que as aplicações executam de modo mais rápido, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, deixa um like e ajuda a gente aí no crescimento do programa. Mais um vídeo. Valeu!